Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Segurança no Trabalho. Hoje, continuamos a falar sobre riscos e perigos. Na aula passada, eu deixei para vocês, nós trabalhamos sobre riscos e perigos, e eu deixei para vocês esse questionamento. Quais os riscos e perigos que um trabalhador pode estar sujeito em uma obra de construção? Então, é para avaliar a percepção de vocês, para a gente poder dar continuidade na nossa disciplina. Nós falamos que perigo é a fonte ou a situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à propriedade, ao meio ambiente, ao local de trabalho ou a combinação desses fatores, dessas fontes. O risco é a combinação da probabilidade de ocorrência e consequência de um determinado evento perigoso. Falamos que perigo é uma condição, um conjunto de circunstâncias que tem potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou até mesmo a morte. E que o risco é a probabilidade ou chance de lesão ou morte. E aí nós vimos essa figura, onde nós temos aí o perigo, que é um animal tubarão, onde uma mergulhadora está mergulhando lado a lado com ele, então ela está exposta a uma situação de perigo quando ela está nadando próximo a um tubarão, porém, ela está tendo um risco quando ela toca a barbatana desse tubarão. Então, é para a gente diferenciar aí, através dessa imagem, o que seria o risco e o perigo. A principal diferença entre os dois está na exposição. O risco advém da exposição ao certo perigo. Vamos voltar aqui rapidinho. A partir do momento em que a mergulhadora está tocando esse perigo, que é o animal, né, o tubarão, a partir do momento que ela se expõe ao tocar essa barbatana do tubarão, ela já está exposta ao risco. Então, o risco ele advém da exposição a um certo perigo. Segundo a OSSAS 18.001, perigo é toda fonte, situação ou ato com potencial que pode provocar danos humanos em termos de lesão, doença ou até morte. O perigo ele pode ser um produto químico, uma máquina rotativa, uma superfície quente, um chão escorregadio, uma área ruidosa, uma área com alta temperatura ou uma área energizada, entre outros. Esses casos representam situações potenciais para acontecer uma lesão, são situações perigosas. Contudo, pessoal, essa lesão só acontece se houver uma exposição do trabalhador a esses perigos. Essa exposição tem a ver com a proximidade do trabalhador a essa fonte do perigo, que foi o que nós falamos aqui no caso do tubarão e da mergulhadora. Se não houver aproximação do trabalhador, não haverá risco de qualquer dano sobre ele. Mas, no momento em que há essa aproximação, aumenta-se a exposição e o trabalhador fica sob risco. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem, nós temos aí um trabalhador distraído, lendo um jornal, uma notícia do trabalho, e existe um perigo que é uma caixa suspensa. A partir do momento que ele chega e se expõe a esse perigo, ele está sob risco. Portanto, o risco ele sempre está associado à exposição a esse perigo. Se pensarmos em uma linha cronológica, primeiro surge o perigo, para depois, em seguida, se houver uma exposição, surge o risco. O risco, pessoal, depende da exposição ao perigo, e se quisermos controlá-lo, podemos fazer de duas formas, né? Eliminando o perigo ou reduzindo a exposição a ele. Segundo ainda a OSSAS 18.001, as medidas de controle de riscos devem seguir a seguinte sequência hierárquica. Primeiro, eliminação. Tentar eliminar o risco. Segundo, substituição. Terceiro, controles de engenharia. Quarto, sinalização, alertas e ou controles administrativos. E quinto, equipamentos de proteção individual. Então, a gente tem aqui uma imagem dessas medidas de controle de riscos, através da hierarquia que deve ser seguida. Primeiro, é
eliminação, eliminar a fonte de risco no local. Então, aqui a gente vê a imagem, né, de um trabalhador que está fazendo, a gente tem ali um perigo, que é um buraco, uma vala, né, um posto de visita ali, e aí a gente tem a eliminação, né, desse risco no local. Ele vai colocar uma tampa para vedar essa abertura. Segundo, substituição. Trocar um material por outro que seja intrinsecamente seguro. Então, a gente tem ali um material perigoso, e se houver a possibilidade de nós substituirmos esse material por um outro material que não seja perigoso, isso é válido ser feito. Então, nós vemos aí dois funcionários, dois trabalhadores, sendo um próximo a esse produto perigoso e o outro um produto ecológico, né, que foi substituído. Terceiro, controles de engenharia. Então, são medidas físicas de controle do risco, com o objetivo de amenizá-lo. Então, a gente tem aí uma máquina, né, uma soldagem, um profissional soldando, ele está com todos os equipamentos de proteção individual, porém, a gente vê ali um duto que está sugando todo o resíduo que está saindo da soldagem. Ao invés do profissional respirar ali todo esse resíduo está sendo sugado por uma máquina instalada com o objetivo de tirar todo esse resíduo do ar para que o funcionário não respire. Quarto, sinalização. Identificar e bloquear a fonte do risco, alertando quando a sua existência. Então, tem ali um operário, uma fita zebrada, né, amarela e preta, e tem uma placa de atenção, que existe um movimento ali em altura, um içamento de uma peça metálica, então, para que o funcionário não passe por ali. Então, está sinalizado e identificado. E, por último, o equipamento de proteção individual, que é o último recurso quando o risco não pode ser totalmente eliminado ou controlado. Então, nós temos ali os funcionários, os trabalhadores que estão devidamente utilizando os EPIs. Então, a eliminação e a substituição atuam geralmente na fonte do perigo. Por outro lado, os controles de engenharia, a sinalização e os alertas e os controles administrativos visam diminuir a exposição do trabalhador. Então, nós temos ali dos 5. Quando a gente elimina e substitui, a gente atua diretamente, geralmente, na fonte desse perigo, como a gente pode ver aqui, ó, na imagem número 1 e número 2. Então, a gente elimina e substitui diretamente no risco, ou seja, eliminamos, vedamos o perigo, que é o buraco. Número 2, substituímos o perigo, que é o produto perigoso. Quando a gente fala sobre controle de engenharia, sinalização, alertas, os controles administrativos, eles diminuem a exposição do trabalhador ao evento perigoso. Então, a gente não tem como parar de fazer solda numa obra. Então, a gente diminui a exposição ao resíduo, do trabalhador ao resíduo. A gente não tem como fazer uma obra sem fazer o transporte em altura. Então, a gente sinaliza para que o trabalhador não fique exposto diretamente ao perigo, ele saiba onde está o perigo para ele não se expor, tá? E a utilização de EPIs, então a gente reduz o risco quando a gente quando a gente não consegue eliminar ou controlar. Por último, nos casos que não se consegue eliminar o perigo, como a gente falou, nem controlar essa exposição, nós utilizamos os equipamentos de proteção. Aí nós temos uma sondagem que nós vamos fazer juntos agora, tá? Para a gente poder fixar bem isso, essa diferença do risco e perigo, e como a gente pode fazer essas medidas, né, de controle. Então, vamos lá. Identifique qual dessas medidas que nós vimos, né, medida de controle dos riscos, e o tipo que deve ser tomado em cada caso, se é eliminação, substituição, controle de engenharia, se é sinalização, alerta e controle administrativo, equipamento de proteção individual, EPI. Vamos lá. Letra A. Em uma atividade de soldagem, na qual os trabalhadores fiquem expostos aos agentes nocivos, ao fumo de solda, oriundos da atividade,
qual é a situação de controle que você tomaria? Nós faríamos o controle, as medidas físicas de controle do risco, com o objetivo de amenizá-lo, ou seja, a instalação de um duto que vai sugar todo esse fumo de solda, todo esse resíduo. E se for um meio de evitar a aproximação das pessoas aos eventos perigosos, qual seria a medida de controle para evitar a aproximação dos trabalhadores aos eventos perigosos? Utilizaríamos a sinalização e identificação também. Para quê? Para bloquear a fonte de risco, alertando quanto à sua existência. Se o operário sabe que está tendo um evento perigoso, e esse evento perigoso está totalmente sinalizado, o trabalhador não vai correr o risco que ele correria se ele se fosse exposto a esse perigo. C. Armazenamento de produto químico em um ambiente de trabalho. Nós já vimos, basta, né? Armazenamento de produto químico, também a sinalização, utilização de EPI, ou até mesmo nós podemos substituir substituir esse produto se houver a possibilidade. Se não, basta a sinalização, identificar e utilizar o EPI. E controle de acesso de pessoas às áreas perigosas? Há funcionários circulando na de todas as atividades. Também sinalização, prevenção da circulação de funcionários próximo ao evento perigoso. Então, por exemplo, a instalação de um exaustor em uma atividade de soldagem é um controle de engenharia com instalação de uma medida de proteção coletiva, que evita que os trabalhadores fiquem expostos àqueles agentes nocivos, que são os fumos de solda. Eles são oriundos da atividade. E a sinalização de áreas perigosas, os bloqueios de acesso, os alertas, são meios de evitar a aproximação das pessoas aos eventos perigosos, como nós já falamos. A emissão de ordens de serviço também, permissões para o trabalho, controle de acesso de pessoas às áreas perigosas são medidas que limitam o número de funcionários ao evento perigoso, controlando o risco nas atividades. A retirada de um produto químico armazenado em ambiente de trabalho. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês dos 16 principais riscos em um canteiro de obras. Então, nós temos aí um grande canteiro de obras e vários riscos, né? 16 riscos que podem acontecer dependendo do porte, dependendo do tipo de obra. Mas é bom que vocês saibam. Então, a gente tem aqui, ó, risco de incêndio, dependendo da atividade, né? Nós temos aqui trabalho em altura, sem segurança. Nós temos uso de máquinas sem proteção, operação de elevação de segurança, ou seja, transporte vertical ali e os funcionários circulando embaixo sem nenhuma proibição ou aviso de identificação. Nós temos também alguns acessos inseguros, ó, algumas valas, buracos que devem ser vedados. A gente tem aqui, ó, o risco dos funcionários serem atingidos por corpos estranhos. Então, quando estiver utilizando alguma perfuração, é perigoso. Então, há um risco se o funcionário estiver exposto sem nenhum tipo de proteção também, ou seja, capacete, óculos, uma máscara. Andaime sem segurança também é um risco. Queda de objetos também, caso não seja identificado onde estão sendo realizados os trabalhos e onde os operários podem circular. Os poços, né, e algumas valas abertas, ou, por exemplo, poços de elevadores, também fosso de elevador, plataforma de carga também em segurança, plataformas de trabalho sem segurança, ou seja, sem nenhum tipo de grade, nenhum tipo de linha-vida, empilhadeiras sobrecarregadas também é um risco, escorregamento estrutural sem segurança, ou seja, não há nenhum tipo de grampeamento de solo ou algum tipo de escoramento do solo. Equipamento elétrico e cabos sem segurança, então risco de choque. Guindastes sem segurança também, que podem, né, sofrer afundamento.
escavações sem seguranças. Então, a gente tem aqui os 16 principais riscos de um canteiro, porém, tem vários riscos, outros riscos que podem ocorrer numa obra, tá? Aqui a gente tem algumas medidas de controle, de sinalização que eu trouxe para vocês, fita zebrada, placas, cones, correntes, a gente tem luminárias também de segurança. Então, várias situações de perigo que nós podemos evitar quando nós utilizamos esses elementos. E aqui uma imagem, né, com um profissional com cinto de segurança, capacete, óculos de segurança, respirador, protetor auditivo, luvas, o calçado de segurança, o próprio uniforme. Então, são várias medidas de controle de equipamento de proteção individual que também são utilizadas. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou deixar para vocês também uma pesquisa para que vocês possam fazer e a gente conversa na próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no nosso grupo do WhatsApp ou me ligar para tirar dúvida também, mandar um e-mail que eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.